noite a todos e a todas. Ilustríssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, doutor Rodirton Nogueira, neste ato representando Sua Excelência, nosso governador do Estado, Tarcísio Genro. Prezado presidente da nossa estimada FISVEC, entidade co-realizadora deste evento, nosso colega, amigo, doutor Abel Henrique Ferreira. Prezados senhores, desembargador Francisco José Meche, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado federal Vieira da Cunha, representando a Câmara dos Deputados. Deputado federal Jerônimo Gergen. Deputado estadual Aldacir Oliboni. Deputado estadual Adilson Troca. Nosso prefeito de Bento Gonçalves, senhor Guilherme Pazin. Nosso colega, subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, em nome de quem cumprimento os subsecretários de Tesouro e da CAGE e todas as demais chefias da Secretaria da Fazenda do Estado. O senhor Luiduino Lopes de Brito, diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFISCO, representando neste ato o presidente da Federação. Prezado amigo Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, que em 1999 idealizou e realizou o primeiro encontro do Fisco Estadual Gaúcho, na condição de, então, presidente da nossa associação. Prezado vereador Ayrton Ferronato, nosso representante no Parlamento como vereador no município de Porto Alegre. Colegas do Fisco Estadual de outros estados, doutor Lirando Jacundá, que muito nos honra com sua presença, representando o Fisco Estadual dos outros estados da nossa Federação Brasileira. Meus colegas do Fisco Estadual do Rio Grande do Sul, agentes fiscais do Tesouro do Estado, razão última de ser da realização deste nosso evento. Colegas de diretoria do Sindifisco e da Associação da FISVEC. Demais autoridades nominadas pelo cerimonial, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, em especial às diretorias e colaboradores de nossas entidades, que não mediram esforços para que este encontro do Fisco possa alcançar o sucesso por todos almejado. A eles eu peço uma merecida salva de palmas. Meu estimado amigo e parceiro de lutas, doutor Abel, é uma grande alegria para o Sindifisco participar deste, que é o principal evento anual da nossa categoria de agentes fiscais do Tesouro do Estado, o Encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Pelo terceiro ano consecutivo, temos o privilégio de realizá-lo em parceria com a nossa co-irmã, a FISVEC, com quem temos partilhado praticamente todas as iniciativas e realizações relacionadas a esta importante carreira de Estado, seja no âmbito político, institucional, corporativo, de responsabilidade social e de congraçamento interno. O acerto desta política de parceria e os resultados daí decorrentes são notórios, falam por si só. O tema central desse 14º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, a administração tributária e o federalismo fiscal brasileiro, além de atual, não poderia ser mais oportuno. Num cenário de continuada crise econômica e financeira, que afeta o crescimento e o desenvolvimento econômico e social em escala mundial, inclusive no Brasil, que reduz as correntes de comércio internacional, com todas as consequências daí decorrentes, que nos traz, em âmbito nacional, o receio do retorno do flagelo inflacionário, o aumento
da taxa básica de juros, a Selic, a drástica redução do superávit comercial e um produto interno bruto que teima em não recuperar os índices de crescimento necessários para o desenvolvimento do país, que, em nível local, ainda assola o Estado com o desequilíbrio fiscal, com a impossibilidade de cumprimento dos gastos mínimos necessários nas áreas de saúde, educação, segurança, saneamento básico e transporte, e com a total incapacidade de investimento. Torna-se imperativo, meus caros deputados Vieira da Cunha e Jerônimo Gergen, rediscutir o atual pacto federativo, que, de forma tão desigual e discriminatória, tem tratado os diversos atores da nossa federação, prejudicando, muitas vezes, o desenvolvimento regional e a quitação da enorme dívida social brasileira. É neste contexto que, pelas reflexões de renomadas autoridades no assunto, discutiremos algumas das mais atuais questões que assolam o federalismo fiscal brasileiro, quais sejam a distribuição dos royalties do petróleo, o Fundo de Participação dos Estados, a dívida pública dos estados e municípios e a pequena reforma tributária no âmbito do ICMS. Nesse sentido, cabe, entre outros, indagar-se. No tocante ao petróleo decorrente de produção além-mar, que é riqueza da União, por que apenas 2 estados da Federação são beneficiados com cerca de 90% dos recursos distribuídos a título de royalties? Por que apenas um único município brasileiro recebe mais que o somatório das outras 5.500 comunidades? Em especial, quando se sabe que os custos de exploração são bancados por toda a sociedade brasileira. No atinente ao Fundo de Participação dos Estados, o que justifica a manutenção de critérios de distribuição definidos há mais de 20 anos, pré-Constituição de 1988, quando as situações econômico-sociais relativas dos diversos estados eram radicalmente diferentes das atualmente vigentes. No Rio Grande do Sul, temos regiões, como a metade sul, menos desenvolvidas que inúmeras regiões dos estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, entre outros. O que justifica que o estado do Rio Grande do Sul receba 2,35% do Fundo de Participação dos Estados, quando detém cerca de 7% do PIB nacional e 6% da população brasileira? Em relação à dívida com a União, como explicar que um débito aproximado de 9 bilhões de reais em 1998, reduzido para cerca de 8 bilhões de reais pelo acordo então celebrado, cujos pagamentos no período chegam a quase 18 bilhões de reais, apresente um saldo devedor atual de cerca de 40 bilhões de reais? Como aceitar que neste período de 15 anos, em que a inflação foi menor do que 15%, a incidência dos juros e da correção monetária tenha sido superior a 500%? Em especial, quando se sabe que o poder central, através de seu braço financeiro, o BNDES, empresta recursos subsidiados à iniciativa privada. Como aceitar que o Estado do Rio Grande do Sul pague 2,7 bilhões de reais anuais em 2013 a tal título para a União, quando não consegue aplicar os recursos mínimos necessários na saúde, na educação, na segurança, em logística e fazer investimentos? Temos necessariamente de passar a limpo esta conta. Em relação ao ICMS, impende
que se avance no sentido da transformação do nosso principal imposto nacional em um verdadeiro tributo sobre o consumo, com a gradativa transferência dos recursos arrecadados para o estado de destino. Tal providência, por si só, tende a eliminar a guerra fiscal hoje vigente, uma das grandes mazelas do nosso sistema tributário. Mas, meus caros deputados Olibone e Adilson Troca, um bom e eficiente sistema de federalismo fiscal não se encerra, não se reduz nas questões da espécie. Não, em hipótese alguma. Uma verdadeira federação requer, inexoravelmente, uma partilha de rendas assente, também na distribuição de competências impositivas a todos os entes federativos. Ou seja, que todos, indistintamente, tenham competência para instituir, fiscalizar e arrecadar tributos que propiciem níveis adequados de receita própria. É neste contexto que se insere a administração tributária, enquanto gestora e cobradora de tributos, e responsável pelas complexas relações, tanto com a sociedade, com vistas ao cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, como com o próprio Estado, enquanto provedor das mais diversas políticas públicas que visam ao bem-estar da coletividade, a real e derradeira destinatária das ações estatais e, em síntese, a verdadeira razão de existir do Estado e, em consequência, também a razão de ser da própria administração tributária. A grande questão, meu prezado prefeito Pazin, é a constituição de uma administração tributária que se consubstancie com uma atividade efetiva de Estado e não de governo. Que seja, ao mesmo tempo, sustentável e que garanta a sustentabilidade estatal, sem a necessidade de aumento de carga tributária nominal e sem prejuízo da indução de uma tributação justa e competitiva. E, nesse sentido, o Constituinte Derivado Brasileiro foi sábio, ao prescrever, pela Emenda Constitucional 42 de 2003, ser a administração tributária atividade essencial do Estado, desenvolvida por servidores de carreira específica e com recursos prioritários, inclusive decorrentes da afetação de impostos. Estimado secretário Odir, é indiscutível a evolução institucional e operacional da Receita Estadual Gaúcha no último decênio, cujo ápice foi a promulgação da Lei Orgânica da Administração Tributária no ano de 2010. Importante também os sucessivos apoios governamentais, tais quais os proporcionados pelo senhor e pelo governador Tarso Genro, que têm reconhecido, valorizado e distinguido o trabalho realizado pela Receita Estadual e da própria Secretaria da Fazenda como um todo. Os resultados falam por si só. Sucessivos recordes de arrecadação do nosso principal imposto. Ao senhor e ao nosso governador, o nosso muito obrigado. Não em nome do fisco gaúcho, mas em nome de toda a sociedade sul-riograndense. Entretanto, muito ainda a avançar na consolidação da nossa administração tributária, que se quer autônoma e cada vez mais estruturada, forte e atuante, com vistas a poder contribuir na construção de uma pátria livre, democrática, econômica e socialmente desenvolvida, um verdadeiro Estado social e democrático de direito, garantidor dos direitos e garantias fundamentais prescritos em nossa Carta Magna. Autonomias orçamentária, administrativa e financeira. Vinculação de recursos
de impostos às atividades de administração tributária. Escolha do auditor-geral tributário pelo senhor governador com base em lista tríplice. Ouvidoria própria. Prestação anual de contas à sociedade através do parlamento. Carta de princípios e obrigações para com os contribuintes. Quadro de lotações. Promoções. Nomeações dos aprovados no último concurso. Realização de concurso público para novos agentes fiscais do Tesouro do Estado. Substituição. Gratificação de permanência e funções gratificadas fora do teto remuneratório. Entre outras, são medidas necessárias para o avanço continuado da Receita Estadual Gaúcha. Prezado colega, amigo Ricardo Pereira, nosso subsecretário da Receita Estadual, meus estimados agentes fiscais do Tesouro do Estado, de todos os rincões do Estado. O seminário técnico realizado pela Receita Estadual nesses 2 dias, no âmbito deste 14º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, com o tema central, modernização, excelência e transparência da administração tributária, pressupostos para a aceitabilidade social da tributação, bem demonstram o norte alvissareiro que tem direcionado o fisco gaúcho. Uma administração tributária de Estado e não de governo, estruturada, forte e atuante, garantidora dos recursos necessários para que o Estado possa implementar as suas políticas públicas com vistas ao bem-estar de nossa gente. Caro secretário Odir, conte com o fisco gaúcho. Nós, os agentes fiscais, queremos continuar sendo protagonistas, como agentes transformadores para o desenvolvimento do nosso povo. Um bom e profícuo encontro do fisco a todos e a todas. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado.